Vocês gostam de histórias? Eu também. Desde criança, minha mãe contava histórias para mim e eu ficava com aquela curiosidade, porque ela me fazia tentar construir o final das histórias. Ela não me contava, por exemplo, como terminava a história da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, tantas outras histórias que ela lia antes de eu dormir. Eu gostava muito daqueles momentos e eu reproduzo eles com os meus filhos. Será que você já contou história? Alguém já contou história para vocês? Não? Então, turma do segundo ano, está na hora de vocês se tornarem leitores e aperfeiçoarem essa técnica através das fábulas. E aonde será que nasceram as fábulas? Na Grécia, em Roma? Será que vocês já ouviram falar sobre Esopo, Fredo, La Fontaine, Monteiro Lobato? Ah, já falei tudo para vocês, não é mesmo? Essa é a nossa aula de hoje, conhecendo as fábulas e as suas evoluções ao longo da história. Roda a vinheta! Falar de Esopo é trazer à memória uma das melhores coisas que aconteceu na literatura. Contações de histórias, da mesma forma que as contações de histórias se eram transmitidas através da oralidade, o Esopo era considerado um grande contador, porque ele fazia isso através da sua oratória. Tanto que ele não escreveu as suas fábulas, fábulas que vêm do verbo fabulare, conversar, narrar, e trazendo para o português, para o substantivo, fala. E o verbo falar, então a gente percebe a importância das fábulas para o desenvolvimento da humanidade. Por quê? Porque elas trazem lições, não se trata de animais. Nas fábulas nós sempre contamos histórias falando sobre os animais. São animais ou coisas fabulosas, por isso vem a ideia da fábula, coisas fabulosas que saem da mente das pessoas, de crianças, de adultos. Sempre uma história do conto popular. O Esopo era aí, sem sombra de dúvidas, alguém que conseguia ouvir e captar essas histórias e transformar. Tanto que naquele período ele utilizavam para falar sobre os valores, as virtudes do homem, também como os seus defeitos, as coisas que eles queriam que fossem modificadas, trabalhadas e transformadas para a melhoria da humanidade. Só que como ele não escreveu, então como é que nós, se ele não escreveu, como nós temos acesso a esses conhecimentos? Anos depois, várias pessoas criaram, recriaram, adaptaram e tem um nome importante, um romano chamado, que também era escravo, Fredo. Fredo escreveu várias, recriou várias fábulas de Esopo, aperfeiçoou. Ele já deixou agora o final, que era a moral da história, que sempre ficava no final da história com Esopo, com ele já vinha no início. Isso é legal porque você já começa ali a saber o que é que vem por trás de toda aquela ideia. E tem aí um cunho muito educativo. Então, o Fredo trouxe essa nova transformação de uma pincelada. Tá, mas ele só melhorou as fábulas de Esopo? Não, ele também escreveu. Ele tem aí, dentre algumas das fábulas, a mais conhecida dele é O Lobo e o Cordeiro. Então essa fábula já foi muito contada e eu tenho certeza que vocês, já se pesquisarem, conhecerão também. E aí, dando um salto para o século XVII, temos aí um nome que faz toda a diferença, que é considerado o grande fabulista da era moderna, fabulista moderno, chamado La Fontaine. Quando você olha algumas fábulas, tem lá o nome Fábula de La Fontaine, Fábulas de Esopo, Fábulas de Fredo. Então esses três nomes são os grandes destaques que fizeram história. Tanto que, além de admirar muito Esopo, ele fala que o Esopo deveria ser tão privilegiado em termos de valoração, assim como os demais nomes da Grécia, porque ele trazia algo importante. O Fredo também disse algo semelhante, ele fala sobre o conhecimento, sobre a transmissão e sobre a educação que é repassada através das fábulas. Por serem curtas, é fácil de ouvir e de compreender a mensagem. Ficam ali mensagens muito bonitas. E falando do La Fontaine, o que ele traz de bom, além de adaptar de forma brilhante? Ele traz uma modificação. Em Esopo, nós temos a moral da história, o grande final, a grande finalização da mensagem no final. Já nós temos aí o Fredo trazendo para o início.
E La Fontaine, ele já faz aí uma modificação, às vezes vem no início, vem no fim, vem no meio, ele acaba dando uma mesclagem nessa estrutura para, inclusive, atrair o público e poder não ficar sendo escritor, eu poderia dizer que ele está tentando não deixar a coisa óbvia, a obvialidade da coisa. Então, nós temos características muito importantes quando falamos de fábulas. São contadas por animais, por coisas inimagináveis, plantas, e é claro que pode ser feito também por humanos, mas eles exploram mais esse universo do animal. Só que não se fala do animal, fala de sentimentos humanos, ou seja, fábulas não são feitas para animais, são feitas para humanos, para que eles possam compreender os seus defeitos e as suas virtudes. E sempre é importante ressaltar que eles trazem nos animais com características muito fortes, até para que nós possamos compreender com clareza. Por exemplo, quando você fala do leão, você traz o símbolo. Qual símbolo vem à sua mente? A força. Se nós falássemos da cigarra, a cigarra, nessa fábula tão contada pelo La Fontaine, ela traz o quê? Uma cigarra que só quer ficar tocando para lá e para cá, enquanto a formiga é um símbolo de trabalho. Então, temos esses grandes nortes. Se a gente for falar de esperteza, eles sempre trazem a raposa. Tem até uma história muito legal do leão com a raposa, que a raposa está doente dentro de uma caverna. Já estou dando spoiler para vocês. Ela está dentro de uma caverna e aí o leão decide tentar ajudá-la, dizendo que a sua lambida é poderosa o suficiente para curar a raposa. E a raposa vai e diz que a atitude do leão é muito boa e que ela aceitaria. O problema é que junto com a língua e com aquela lambida que pode curar, ela tem uns dentes que são perigosos demais e podem fazer outras coisas. E aí mostra que a raposa é muito esperta, mesmo quando está em situações difíceis. A moral da história é, mesmo que você esteja em situações difíceis, tome cuidado com as coisas que podem acontecer à sua volta, porque podem ficar ainda piores. Não sabemos se é verdade ou não, mas a moral da história é essa. E eu quero trazer para vocês, antes de falar do Monteiro Lobato, não, eu vou falar logo do Monteiro Lobato. Não, vou falar do Monteiro Lobato depois. Porque eu me empolgo pensar em Monteiro Lobato, porque tem coisas incríveis que ele traz sobre as nossas características. Então vamos lá. Eu quero fechar com vocês falando sobre uma que vocês aí, turma do segundo ano da Escola Balão Mágico, têm trabalhado, que é o Leão e o Javali. Vamos conhecer essa fábula, a moral e o que ela quer realmente nos transmitir. E antes de fazer isso, de mergulhar nesse universo de interpretação, que eu estou trazendo vozes para vocês, uma nova linguagem, quero que vocês deixem aquele like. Vocês que estão até agora aqui, se inscrevam nesse canal, se inscrevam no canal da escola. Os professores estão caprichando muito nas aulas, tem aulas incríveis para a melhoria dos nossos alunos e para vocês aqui que têm assistido no nosso canal, nossos canais aqui do YouTube. Então sempre conosco, nos dando dicas, inclusive, de como melhorar o nosso trabalho. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, tá certo? Para fortalecer o YouTube e saber que a gente está trabalhando certinho, as pessoas estão gostando e os números estão crescendo, tá bom? Então vamos conhecer a fábula com a interpretação do Leão e o Javali. O Leão e o Javali. Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro. Já iam atracar-se para brigar, quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. Olha lá, disse o leão. Aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós será o derrotado. Então é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus. Diante de um perigo maior, é melhor esquecer as rivalidades. Essa é a moral da nossa história. O Leão e o Javali. Narração, professor Alexander. Eu queria falar para vocês sobre Monteiro Lobato. Todo mundo conhece Monteiro Lobato, partindo do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas quando se trabalha fábula e trabalha Monteiro Lobato,
esse grande escritor, fabulista brasileiro. Uma das características que mais me deixa feliz é porque ele preserva. A única coisa legal, quando se fala sobre fábula, é o tempo. Então, o público geralmente, tratando-se nós pedagogos, é o público infantil. Nós gostamos de trabalhar com as fábulas por isso, porque elas nos remetem a essa linguagem, ensinamento, essa transmissão de conhecimento que é muito boa. Uma característica muito importante do Monteiro Lobato é a transformação. Ele faz com que o cenário brasileiro venha para as fábulas, assim como os animais, a fauna, a flora, ou seja, as nossas lendas, os nossos mitos, as nossas crendices. E esse é o grande diferencial do Monteiro Lobato, essa nova linguagem, essa adaptação. Então, dentro das escolas, a gente sempre fala, se você trabalha em um lugar e quer ensinar para crianças o U, e sempre nas cartilhas vem lá o uva, você transforma qual é a realidade dessa criança dentro no sentido de frutas. Nós temos mais manga, temos caju, então você vai adequando e adaptando, e é justamente o que o Monteiro Lobato faz. Ele faz adaptações de fábulas já contadas, ele pega essa inspiração e traz para o Brasil. Vamos conhecer algumas delas, como o Monteiro Lobato fez e qual o grande X da questão? Fábulas é um livro infantil escrito por Monteiro Lobato e publicado em 1922. Diversas fábulas de Esopo e La Fontaine integram essa antologia. Lobato as reescreve, comenta e até as critica. Fábulas de Monteiro Lobato: A Garça Velha, A Onça Doente, A Coruja e a Águia, A Corrida de Sapinhos, O Lobo Velho, O Macaco e o Gato. Chegamos na hora da nossa atividade, turma. Eu quero que vocês contem para mim, através de um vídeo, qual das fábulas vocês mais gostam. É claro que eu quero uma interpretação, quero uma encenação de vocês. Quem será que vocês escolherão? Grécia, Roma, França ou Brasil? Ficaram agora expert no assunto? Na França nós temos La Fontaine, Grécia, Esopo, Roma, Fredo, e no Brasil, Monteiro Lobato, que eu falei ainda há pouco. Eu espero que vocês fiquem super antenados, leiam bastante, leiam várias outras fábulas e contem e recontem para os amigos de vocês, tá certo? Então agora a gente vai ficando por aqui, vamos nos despedir e deixar aquele forte abraço, aquele like, aquela curtida e, é claro, compartilhar esse projeto educacional que nasce na Escola Balão Mágico Vinícius de Moraes, que eu tenho a honra de trabalhar há mais de 5 anos, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e tchau, tchau!